Quem já está aqui comigo é ele, este nosso convidado, que também está no hall aí, eu diria, no top 5 dos queridões do Jornal da Fórum, mais admirados pela nossa audiência, e que a primeira pergunta nem era sobre isso, ele é um jurista da mais alta categoria, mas a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, né, desse negócio que a gente está falando do bolsonarismo e da distorção da realidade, para depois entrar aí pelos meandros das questões do judiciário, que já está aqui comigo, o desembargador, professor, jurista Alfredo Atier. Boa noite, Alfredo, tudo bem? Oi, Henrique, prazer estar com você, não é? E com o Glauco, e ouvir essas palavras aí de incentivo, né? Um dia eu acho que, como dizia Cícero, né? A gente tem que ser aquilo que a gente gosta, que a gente quer parecer, né? A gente tem que se tornar aquilo que a gente quer parecer. Então, por aí. Obrigado. Sensacional, Alfredo, mais uma vez aqui com a gente. É o seguinte, a gente falava agora há pouco, né, que começou, na verdade, a conversa com os resultados de pesquisas eleitorais que, assim, não refletem a normalidade. Eu diria que não é nem uma normalidade sociológica, é uma normalidade, às vezes, até matemática. Os níveis econômicos do governo, que se repetem hoje em outros momentos da história brasileira republicana, resultaram em aprovações populares de 65%, 70%, 72%, 75%. E existe essa superdivisão artificial hoje incutida pelo ódio, em que a coisa parece que bateu em dois tetos aí de 48, 49, 48, 49 dos dois lados, e nada muda esse cenário. Como diz o Cantalice quando vem aqui, eu falei isso hoje, se você mandar uma barra de ouro para a casa de cada brasileiro, para cada imóvel onde mora uma família do Brasil, o índice do governo Lula não sobe de 49 para 50, porque o sujeito pega o ouro, mas ele não se sente em nada agradecido por coisa nenhuma. Então não muda de jeito nenhum. Aí veio um sujeito aqui super indignado que os preços estão altos. Aí eu tive que explicar para ele que os preços de todos os itens da cesta básica de hoje e de todas as carnes bovinas, suínas e de aves, todos, sem exceção, são menores do que há 4 anos. E aí eu quis saber se ele também estava indignado há 4 anos, porque ele quer picanha. Só que a picanha hoje custa em média 60 e custava há 4 anos 120. E aí ele ficou meio chateado, aí a gente percebe que, na verdade, uma vez desmascarado, ele grita kkk, ai, você tá desesperado. É um bolsonarista. Enfim, mas é isso que eu queria entrar nessa questão. Esse lance da mentira como peça fundamental no processo político, e isso ocorreu nos Estados Unidos na primeira eleição do Trump, na segunda que ele perdeu e nessa terceira que ele venceu pela segunda vez, que ocorreu na Argentina, que ocorre no Brasil, é um desafio muito grande, né, Alfredo? Porque, na verdade, as pessoas não se pautam mais por uma orientação ideológica que percorre um trajeto dentro daquilo que ela entende por uma visão de mundo. Na verdade, é a mentira pela mentira, e o sujeito se apega a um determinado extremismo que às vezes nem ele próprio consegue explicar o porquê desse apego. O Glauco até disse muito bem que às vezes se apega por uma questão de interação social, né? Já que todo mundo fala isso e repete isso, por que eu não vou repetir também e passar a pensar dessa forma? Eu queria que você falasse um pouquinho, divagasse, digamos assim, sobre essa questão, Alfredo. Henrique, eu acho que é um tipo assim de alienação, né? A pessoa, ela não tem propriamente uma identidade, né? Ela perdeu essa identidade. E ela perdeu essa identidade porque ela se tornou uma pessoa, talvez, quer dizer, estou falando de todo esse processo, né, da extrema-direita, né, dessas pessoas que aderem a esses falsos programas, né, a inexistência de programas, né? Eu acho que a pessoa acaba não tendo identidade, ela então é uma pessoa que tem uma série de dificuldades de entender o que está acontecendo efetivamente no mundo, né? Ela se sente afastada dos centros de decisão, dos espaços de decisão, então ela passa a se comunicar por meio disso que você falou, quer dizer, as pessoas não dizem nada, né? Elas não existe uma mensagem. As pessoas apenas grunhem, né? Um com o outro, isso aconteceu, isso não aconteceu, numa ironia absolutamente vazia, que não leva a nada, né? Porque a ironia também é uma forma de comunicação bastante poderosa, né? A gente encontra isso em vários filósofos, para mostrar efetivamente aquilo que é a realidade. Mas nesse caso,
são formas de comunicação que não comunicam nada, né? São formas de anticomunicação. As pessoas estão, de certa forma, perdidas, porque elas estão desapontadas consigo mesmas, só que elas não conseguem admitir isso. Então, elas se unem num coro que é simples e tão somente de destruição, não é? E aderem a qualquer tipo de mensagem, né? Em geral, as mensagens mentirosas. Isso é uma questão que precisa ser muito, assim, digamos, estudada, né? Porque, digamos assim, se tornou uma cultura, né? Uma cultura do nosso tempo, né? Uma cultura da alienação, né? Da alienação política. Para os antigos, as pessoas, esse fenômeno seria uma espécie de idiotismo, né? Quer dizer, a pessoa ela está voltada para si mesma e ela não consegue se inserir na realidade social, não consegue se inserir, não consegue ser relevante. Então, ela vai acompanhando esse tipo de mensagem, né? E por exemplo, esse fato, por exemplo, você vê que o Brasil caiu numa arapuca ao ter admitido uma candidatura de alguém que hoje está condenado, um criminoso, né? Que não tinha mensagem nenhuma, não tinha programa nenhum, dizia que não sabia nada, que dizia que era contra tudo que estava aí, e não revelava o que era esse tudo, e entregou o país para pessoas que trabalharam com ele, que também não entendiam de absolutamente nada e também não confiavam nas instituições, não estavam afim, inclusive, de gerir o país, de assumir responsabilidades, né? Então, foram abrindo mão de todo tipo de responsabilidade, de todo tipo de programa, e no final, você vê, mesmo com as evidências, quer dizer, você vê, foi um período brasileiro de extrema infelicidade, não apenas do próprio povo, mas também do Brasil como uma imagem internacional. E as pessoas continuam se apegando a isso, a um sobrenome, inclusive. Você vê que essa pesquisa é uma coisa totalmente absurda do ponto de vista lógico, do ponto de vista do próprio senso comum, né? E porque você contrapõe um programa de governo, um programa civilizatório, ao nada, a absolutamente nada, né? A simplesmente palavras de ordem que não tem amparo em realidade nenhuma. Então, isso é muito sério, é um momento grave que a gente está passando, não é apenas no Brasil, né? Como você falou, o Glauco também, é uma coisa que está permeando a política no mundo inteiro e permite que pessoas que são perigosas assumam o poder, né? E assumam o poder sem um programa para representar os piores interesses possíveis, os interesses mais mesquinhos possíveis, né? Interesses de exploração, crueldade. Você vê não é à toa, o Henrique Glauco, que a gente vê todas essas pessoas que estão ligadas a essa realidade da extrema-direita, ligadas também a esquemas de exploração sexual, pedofilia. Isso tudo não é por acaso, né? Essas pessoas, elas não têm dignidade humana, elas não têm nenhum apreço pela existência da humanidade, pelo progresso da humanidade, pela simples e tão somente força da presença dos seres humanos, né? Quer dizer, é isso. E estão dispostos a cometer qualquer tipo de crime, porque para eles também o crime é um dever. Eles acham que burlar as leis é um dever, né? E depois se acovardam constantemente, né? Fingem-se de vítimas da realidade, e assim por diante. E isso chama um número enorme de pessoas no mundo que também se vitimizam, né? Porque não tem programa nenhum, ou estão ligadas a formas assim muito reacionárias de existência, né? A exploração de homens, de mulheres, exploração de adultos, de crianças,
exploração de falsos empresários de pessoas que trabalham, não é? Escravização humana, sujeição sexual, enfim, é uma situação assim extremamente séria e que a gente precisa combater, né? Não adianta nada a gente ficar só com esse ar assim de asco diante desse grande número de pessoas, né, que não são a maioria, mas são agressivas, querem ter posse de armas, querem liberar armas para todo mundo, querem justificar o injustificável, a maldade, né? Então para usar o termo, né, a banalidade da maldade, né, a banalidade do mal, né? Está aí presente, né? E as pessoas assumiram subiram num caixote e estão fazendo discursos totalmente desencontrados e tem encontrado seguidores, né, para isso tudo, né? É lamentável. Agora, Alfredo, quando a gente fala, né, dessa questão do debate político hoje, de como isso transforma, né, também as pessoas e como elas até ficam destituídas de uma certa identidade, como você mencionou, fazendo uma regressão, por exemplo, né, na recente história política brasileira, indo lá para 89, primeiras eleições presidenciais após a redemocratização. A gente tem um segundo turno entre Collor e Lula. São duas propostas bastante distintas, inclusive, mas existia ali um debate de ideias, né? Era uma crise, o Brasil passava por uma crise econômico-social muito séria, inflação alta, moratória, o Brasil, existia um contexto a ser explorado ali, né, em termos enfim, de aproveitamento político, mas as propostas eram distintas e até certo ponto se discutiam essas propostas. Claro que a campanha de Collor, e talvez por isso ela tenha vencido, recorreu à mentira, recorreu à fake news. A gente sabe o tanto de boato que circulou ali no segundo turno. Houve até a Folha Universal, o veículo da Igreja Universal, dizendo que Lula ia perseguir igrejas. Tentaram associar o sequestro do Abílio Diniz ao PT, e houve ainda aquele utilização da figura da Miriam Cordeiro ali da forma mais abjeta possível àquela altura. Só que desculpa, Glauco, fora a edição do debate na Globo, né? A edição do debate na Globo também. Só que tudo isso, obviamente que todos esses fatos foram determinantes para a vitória numa disputa acirrada, mas foi porque a disputa era acirrada e você tinha ali a mentira. A mentira e fake news sempre fizeram parte da política, né? E isso ali acabou sendo determinante para a vitória do Collor. Agora, não existe uma mudança hoje, porque a mentira que era instrumentalizada, hoje ela virou o centro. Ela é o cerne, e não só o cerne eleitoral, ela é o cerne da movimentação política. Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do PIX, estamos falando de uma fake news que é requintada e ela volta há um ano. Há um ano, quer dizer, não é só uma questão pontual do ponto de vista eleitoral, estamos chegando à eleição, vamos inventar uma mentira como foi ali em 89. Não, ela ficou sendo ali cultivada, foi crescendo, foi florindo, e agora ela tem aí áreas de verdade para boa parte das pessoas. E não é só isso, né? Existem outras fake news. Como é que você viu esse deslocamento? A que você atribui o deslocamento dessas informações falsas, da mentira, da fake news, que sempre esteve presente na política, sempre esteve presente na humanidade, né? No debate da opinião pública, mas ela passar a ser um instrumento e se tornar o centro, na verdade, da movimentação de um certo segmento político. Alfredo? Não, interessante essa análise que você fez, Glauco. Olha, eu acho o seguinte, eu vejo que a gente está esquecendo que o fato de existirem essas redes sociais, né, que eu acho até que, eu chamo até de redes antissociais, porque de sociais elas não têm nada, são redes privadas, tem donos que ganham fortunas abrindo espaço para a gente, por exemplo, conversar, para todo mundo expor as suas ideias, assim por diante. Mas o fato de existirem essas redes trouxe uma espécie de desvirtuamento, digamos assim, daquilo que é o espaço público, quer dizer, o espaço da política. Então, as pessoas, inclusive a tecnologia trouxe isso, né? Você vê que é uma questão assim bastante complicada, porque
você tem as grandes empresas internacionais são empresas de tecnologia. E essas empresas de tecnologia não fazem outra coisa senão produzir aplicativos, produzir softwares, produzir espaços virtuais para satisfazer os seus próprios interesses, não é? E para satisfazer interesses mesquinhos de consumidores que eles próprios constroem. Né? Então, você vê, por exemplo, qual foi o tempo assim, mínimo em que essas bets, por exemplo, tomaram conta de todo o espaço da publicidade, o espaço do esporte, inclusive, que são simples e tão somente empresas de aposta. Né? Quer dizer, então é a questão de ganhar o dinheiro sem precisar trabalhar, a ilusão de ganhar o dinheiro sem precisar de trabalho, né? A ilusão do acaso, a ilusão da sorte e assim por diante. E esse tipo de ilusão gera enormes frustrações, né? Então a gente tem a serviço dessas grandes corporações que produzem essa inutilidade eletrônica, né, que chamam de tecnologia, que chamam de grande progresso, assim por diante, mas que não leva a lugar nenhum, quer dizer, é simplesmente uma mudança social, não é uma transformação, não é uma evolução, não é um progresso, é simplesmente isso. Ela cria um batalhão de pessoas frustradas que estão a serviço disso tudo, dessas mentiras, né, das fake news. E não há nenhum projeto, né? Você disse uma coisa que eu acho que é bem importante. Naquele momento, mesmo Collor, ele tinha um projeto. Quando ele assume o governo, ele resolve combater a inflação. Ele resolve fazer abertura de mercado, né? Então ele tinha ideias que ele entendia dentro daquele grupo político a que ele pertencia, que era um grupo até também muito assim desarticulado, né? Mas ele tinha também ideias. Agora, recentemente, o governo Bolsonaro é um governo que não tinha ideia nenhuma. Era um governo simplesmente de palavras de ordem. Olha, Deus acima de tudo. Obviamente, o próprio Deus, escutando essas coisas, ficaria horrorizado. Vamos acabar com os gays, vamos acabar com essa coisa de vulneráveis, isso aí não tem nenhuma importância, vamos acabar com as cotas, vamos acabar com direitos humanos servem para bandido, tudo isso eram palavras de ordem, todas elas mentirosas, né? E eu acho, inclusive, o Glauco, que a gente está esquecendo que essas pessoas que ficam requentando essas mentiras, elas, na verdade, estão frequentando redes antissociais e elas não estão, assim, absolutamente alheias, quer dizer, alienadas do que são efetivamente as notícias, do que é a informação, do que é a formação, educação, cultura e assim por diante. Então, elas estão circulando dentro desses espaçozinhos e as pessoas começam a aquecer a mentira, né? Quer dizer, então é como se fosse uma panela de pressão que você liga lá na sua cozinha, ela começa a fazer barulho, começa a soltar uma fumaça enorme e alcança a casa inteira, e você não sabe o que tem ali dentro. Na verdade, ali dentro não tem nada, né? Aquilo tudo vai explodir. E as pessoas, e o espaço da casa vai ser destruído também junto com aquela explosão. E as pessoas não estão percebendo, é simplesmente um ruído também, é fumaça, é névoa, para a gente não discutir temas que são importantes para todos nós, né? A nossa sobrevivência, o que é importante em termos de meio ambiente, o que é importante em termos de proteção da natureza, proteção dos outros seres humanos, a fome, a segurança alimentar que vocês abordaram, enfim, os temas que são realmente importantes para nós como seres humanos, que chegamos a esse estágio extraordinário da existência, em que a possibilidade de formação das pessoas assim, nunca houve, né? Mas isso não é distribuído para todo mundo de jeito nenhum, há uma resistência enorme para distribuir o saber, para distribuir a formação, a educação, a cultura, e há um desrespeito pela maioria dos seres humanos, né, que estão na pobreza, miséria,
E as pessoas acham, então, que tem, por exemplo, esse discurso do empreendedorismo é um discurso altamente falsificado, como é o discurso do mérito, né? Então, as pessoas usam determinadas expressões que apanham aqui e ali, de orelhas de livros, se é que são os livros que são utilizados, e aí vão contaminando o espaço da nossa vida, né? Então, você está dizendo isso porque você é esquerda, você está dizendo isso porque você é petista, você está dizendo isso porque você é lulista, e assim por diante. Quer dizer, então vão criando esses estigmas aí, essas marcas, para não debater coisa nenhuma, não tem debate nenhum, né? Quer dizer, não tem substância, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E essa é uma degradação do espaço público. A existência do espaço público, que é o espaço de conversar, a presença, a convivência, as dificuldades da convivência, os conflitos, a divergência de ideias, né? Até acalorada. Puxa, eu sou a favor de cobrar mais impostos dessa área econômica, e o outro diz, não, eu sou contra, precisamos cobrar impostos de outras áreas, assim por diante. Aí um debate acalorado que tem alguma coisa de substância, né? Mas esse debate que está aí presente não tem nada, você não encontra, você tem que cavocar muito para achar algum substrato para você dizer assim, bom, aí tem alguma ideia importante para ser debatida, mas não tem, né? Agora, Alfredo, dentro disso ainda que a gente está falando, dentro desse turbilhão de coisas relacionadas ao que está sendo abordado aqui, tem um recorte interessante que diz respeito ao judiciário, vai entrar mais na tua área, que é o seguinte: hoje a Fórum fez uma entrevista de manhã no Café Fórum com o novo líder do PT na Câmara, o deputado Pedro Uxai, que é do PT de Santa Catarina, e a certa altura ele, questionado sobre o que ele via como perigos nesse ano eleitoral, as coisas estão mudando muito rápidas de uns anos para cá, ele citou o seguinte, ele disse, tem a questão da inteligência artificial, que isso aí, meu Deus do céu, sabe-se lá o que vai acontecer esse ano, porque já está acontecendo agora, você imagina na eleição. E num outro momento ele aponta para algo difícil de se... Assim, eu acho que é difícil de admitir, porque constatado já está, mas é desesperador, porque faz parte da própria máquina institucional brasileira, que é o seguinte, ele fala de um Tribunal Superior Eleitoral, um TSE, que será presidido pelo ministro Cássio Nunes Marques e que terá também a presença do ministro André Mendonça. A gente sabe que no Brasil sempre existiu ministros do Supremo mais progressistas ou mais conservadores, isso era normal. Se a gente pegar, por exemplo, a figura do próprio Gilmar Mendes, quando ele chega ao Supremo em 2002 pelas mãos do presidente Fernando Henrique Cardoso, no último ano, ele era um homem, até pela sua história de vida, da sua família no Mato Grosso, um homem conservador. E ele, no entanto, nos anos que vieram na sequência de governo do Lula, com erros e acertos, ele se comportou. Há ideias, as pessoas podem falar o que quiser do Gilmar Mendes, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo já umas 5, 6 vezes. Ele é um homem que tem lá os seus valores, os valores dele, e que em algum momento caminham, por exemplo, no meu caso, lado a lado com os meus valores, e em outros momentos colidem, se chocam com valores meus, e aí eu discordo. Isso é normal. E na Suprema Corte, ele, no entanto, conduziu as coisas dessa forma. A gente está falando desse vazio, da falta de proposta disso, daquilo. É muito horrível ter que falar do ministro do Supremo, e não é nenhuma questão de falta de ética, nada do tipo, ou falta de respeito, mas nós estamos falando de figuras que, assim, há decisões desses dois ministros que elas fogem da própria lógica primária mental, não é nem uma questão judiciária ou jurídica. Eles tomam decisões que são coisas absurdas, e a gente percebe que eles estão ali para servirem como soldados dessa ultradireita que se instalou no Brasil. Nós temos um ano eleitoral dificílimo, como foi o de 22, e na presidência do ministro Alexandre de Moraes as coisas foram conduzidas no fio da navalha. Posso citar o caso do Silvinei Vasquez lá. O cara descobriu a ordem, fez uma blitz, ele no mesmo dia deu 2 horas para o cara se apresentar uniformizado no TSE, e que se ele atrasasse 1 minuto ele ia dali direto para a cadeia,
e ia ser retirado da direção da Polícia Federal. Então, assim, ele apareceu lá na hora. Por quê? Porque ele conduzia tudo ali. O Moraes dava 2 horas para uma rede social retirar uma mentira. Enfim, esse ano nós temos um ano difícil, e quem está na presidência é o ministro Cássio Nunes Marques, e quem vai estar compondo o tribunal é também o André Mendonça. Eu queria que você falasse um pouco do quanto isso pode, de alguma maneira, impactar na prática num ano que deve ser bastante difícil e sofrível do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista legal também. Bom, vou falar um segundo sobre uma coisa que me chamou a atenção, que você falou do estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina, recentemente, se colocou contra a Constituição ao abolir o sistema de cotas, ao tentar abolir, né, o sistema de construção da igualdade, construção de uma reparação social por uma questão histórica extremamente importante para o Brasil, né? Se colocou frontalmente contra a lei, quer dizer, um Estado contra a lei. Isso é já uma preocupação. Como é possível se admitir no Brasil que tem uma Constituição, que adere à ordem internacional, né? E aqui especificamente está em jogo a Convenção Interamericana contra toda forma de racismo, contra toda forma de intolerância, contra toda forma de discriminação, que faz parte da Constituição brasileira, né? Como é possível que isso esteja acontecendo? E não é só esse caso, que existem inúmeros outros casos de estados que se colocam contra a Constituição, em todas as áreas, segurança, questão de direitos humanos, questão, inclusive, do estrito senso, assim, jurídica e assim por diante, né? Então, isso já é uma preocupação séria, né? A gente está vivendo uma situação que do ponto de vista do direito, né, anormal, né, e grave, uma crise muito séria. Outra coisa que eu acho que é importante, quer dizer, relativamente ao judiciário, a gente tem que lembrar que o judiciário brasileiro, ele, muito embora tivesse aqui e ali algumas figuras que efetivamente aderiram a projetos democráticos e a projetos de proteção social, né, a história do judiciário brasileiro é uma história bastante difícil, né, porque o judiciário, a história do judiciário brasileiro, ele começa no século XIX com uma adesão dos juízes e do sistema jurídico criado dentro do Império Brasileiro a uma ilegalidade assim flagrante, que era a ilegalidade da escravidão, né? A escravidão que já tinha que ter sido abolido, o tráfico negreiro tinha que ter sido abolido quando o Brasil, em 1808, né, a partir da adesão do Brasil ao tratado e as decisões que a Inglaterra havia tomado com relação a essa proibição, e ele prossegue durante todo o Império, sem qualquer tipo de controle dos juristas brasileiros e do judiciário brasileiro. Mas isso não é só isso, quer dizer, a história do judiciário brasileiro é uma história conservadora, reacionária em vários aspectos e assim por diante. Quer dizer, não tem muita coisa para a gente se orgulhar nessa história. Mas houve alguns momentos importantes, houve alguns momentos de ruptura que foram levados à frente por algumas figuras, não é? Mesmo conservadoras, mesmo vindo da elite ou da oligarquia conservadora brasileira, né? Mesmo aí. E eu acho que um pouco a ilustração que você fez pela figura do ministro Gilmar Mendes é importante, né? Agora, a gestão do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral foi uma gestão absolutamente diferente e absolutamente elogiável, porque ele compreendeu, mesmo sendo uma pessoa de formação também conservadora, né, ele compreendeu que naquele momento era um momento de perigo para a democracia, para a Constituição brasileira, então ele tomou a iniciativa de levar à frente uma defesa ativa da Constituição e da democracia. Então, isso daí foi absolutamente inédito. Quem veio antes e quem veio depois do Alexandre de Moraes
não conseguiu fazer isso, não fez isso. Né? Havia muito discurso, como ainda há muito discurso, né? Mas esse discurso não tem assim aderência ao que acontece na realidade. Há uma preocupação, claro, porque o presidente porque o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, ela tem um nome de justiça e ela faz parte do Poder Judiciário por uma razão. Mas ela, na verdade, tem uma função administrativa. A função é administrativa, quer dizer, é tomar decisões, inclusive de ofício, quer dizer, não precisa ser provocada, para que a eleição seja uma eleição que retrate efetivamente aquilo que seria a vontade, o desejo do eleitor e da eleitora. É isso. Então, ela tem que preservar a eleição para atender aquilo que a Constituição diz. O que a Constituição diz? Que o Brasil tem, no Brasil, o poder pertence ao povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Então, essa questão da legitimidade é fundamental. Isso é o princípio mais importante da Constituição, talvez. E eu não vejo essa capacidade que foi demonstrada pelo ministro Alexandre de Moraes em outros ministros, né? Ou ministras. Não vejo essa capacidade. Eu vejo que há ali, talvez, uma falta de preparo para tomar essas medidas. Eu acho que essa é a questão fundamental. E aí, quando você tem, e isso também é uma questão que precisa ser discutida, os ministros, ministras, juízes, juízas, em todo o judiciário do mundo, e aqui no Brasil também, eles aderem a determinados tipos de ideias, eles têm uma determinada formação, são pessoas que têm parcialidade na construção da sua própria vida. Isso é importante a gente admitir. Por que é importante a gente admitir? Porque isso é um fato da realidade. E como a lei, a Constituição exigem a imparcialidade, então, essa imparcialidade tem que ser construída. E ela tem que ser construída com fiscalização, com controle. Ela tem que ser construída criticamente. Né? Não tem uma imagem, ninguém pode ter uma imagem ideal de um juiz ou de uma juíza. Ninguém pode ter essa imagem ideal. São pessoas que têm histórias de vida. E, em geral, e na maioria dos casos, são pessoas que têm histórias de vida ou vinculadas à elite ou postas a serviço da elite. Porque a formação nas faculdades de Direito, Henrique e Glauco, é uma formação ligada a um direito forjado no meio do pensamento elitista, né? Até hoje, você tem códigos que são feitos sem praticamente nenhum tipo de audiência popular, né? Você tem dispositivos na lei que não tem nenhuma relação com o modo como vive a maior parte do povo brasileiro. Né? O que tem nas leis que efetivamente reflita os interesses, os direitos e aquilo que reivindicam as pessoas mais pobres, que vivem nas periferias, a maior parte do povo brasileiro? É muito, muito raro encontrar isso. Né? E ali, efetivamente, no caso dos ministros Cássio Nunes e André Mendonça, que foram indicados e nomeados ao Supremo Tribunal Federal na gestão do Bolsonaro, eles efetivamente estão ligados a ideologia que animava essa gestão. Né? Isso daqui não é nenhum tipo de ofensa, e nem mesmo eles podem tomar isso como uma ofensa, pelo contrário, não é? Quer dizer, é uma questão da própria ideologia deles, as suas crenças, as suas vinculações. Tanto assim é que nas decisões que tomaram no Supremo Tribunal Federal, eles, de certa forma, não entenderam que teria havido o golpe, não entenderam que aquela movimentação do 8 de janeiro teria sido uma movimentação ligada a um golpe, e assim por diante. Quer dizer, então, isso se reflete ali. Então, isso é preocupante, claro que é preocupante, né? Porque o grande embate que vai haver agora nesse ano de 2026, como houve em 2022 e como houve também em 2018, não pode se esquecer
esses três estão dentro de um mesmo processo, mesmo vínculo, né? O grande debate é entre preservar a Constituição, a democracia brasileira, ou permitir que o movimento golpista que está vivo dentro da sociedade, que alimenta essas administrações que são contrárias à Constituição, que estão fora da lei, né? Vamos dizer assim, bastante claro. Então, esse golpismo e democracia, Constituição e anticonstituição, lei e contra-lei, e assim por diante. Quer dizer, esse o cerne da questão que nós estamos vivendo no Brasil. Né? Você, quando assiste a um filme como Agente Secreto, você enxerga isso claramente. Então, aquele embate que o filme retrata, assim, com um brilho enorme, ele está vivo dentro da sociedade brasileira. Porque aquele embate que o filme apresenta não é apenas um debate do poder contra o cidadão, é um debate cultural. São cidadãos que exercem funções públicas que estão levando à frente esse dilema, né? Quer dizer, ou a democracia, a valorização da dignidade humana, assim por diante, ou a violência, a pura violência, o autoritarismo, diga com quem, sabe com quem está falando, manda matar, paga, o dinheiro compra isso ou aquilo, o privilégio, e assim por diante, né? Então, isso tudo ainda está presente. Então, isso é muito preocupante, porque se você não tem, dentro da estrutura do judiciário, figuras que reconheçam essa realidade e saibam que elas têm de aderir por obrigação jurídica, por obrigação do concurso, por obrigação do cargo que exercem, àquilo que a Constituição determina, a democracia, então a nossa situação fica sempre em perigo, né? Agora, o que é importante é o seguinte: a gente tem que controlar isso, tem que fiscalizar isso, né? E tem estruturas para fiscalizar. Então a gente espera que o Ministério Público funcione bem, que mesmo dentro do Tribunal Superior Eleitoral, essa função administrativa seja muito rigorosa no que diz respeito àquilo que a Constituição determina, porque senão ela se torna anticonstitucional e isso é grave, né? É um pouco isso, o Henrique, eu não sei. Hoje, vocês me provocaram, assim, de um ponto de vista, assim, muito de reflexões. Eu não sei se eu fui muito concreto nas respostas ou se eu viajei um pouco, assim, na abstração. Mas eu acho que essas ideias são fundamentais, né? A gente não pode mais esquecer aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial para a vida em sociedade, né, e que a Constituição, nós, quando a gente fala da Constituição, a gente está falando, nós, o povo brasileiro, escolhemos isso, foi uma escolha, e foi um caminho que se iniciou no Brasil, que nunca tinha se iniciado antes, nunca tinha começado antes, nunca tinha sido trilhado. Então a gente precisa valorizar isso e agarrar isso com força e colocar na frente, desculpe o termo, mas na cara de todo mundo que está aí exercendo função pública e não quer levar isso a sério. Alfredo, foi concreta, as tuas respostas foram concretas, e aliás, acho que o grande benefício das entrevistas que a gente faz aqui contigo é que essa concretude vem justamente recheada de um pensamento mais elaborado, mais aprofundado, que não dá aquela sensação de uma resposta concreta, mas, no entanto, pouco elucidativa, digamos assim. Você consegue responder de uma forma concreta e com uma concretude muito abrangente. Só me diz uma coisa, a gente já abusou do teu horário aqui hoje. Cabe ainda mais uma perguntinha? Porque o Glauco acho que queria perguntar alguma coisa a respeito dos penduricalhos, né, Glauco? Porque o Flávio Dino hoje deu aquela martelada na mesa e mandou suspender tudo. Tem mais um tempinho para responder uma, Alfredo? Mas claro, tô aqui. Queria, inclusive, fazer uma conexão com essa resposta, né, do Alfredo, porque, de fato, quando a gente pensa, por exemplo, nessa figura do Alexandre de Moraes, que foi fundamental não só ali para garantir a rigidez do processo eleitoral, mas também para defender mesmo o Estado democrático de direito,
e aí projeta Nunes Marques, que a gente não pode esquecer que quando o Bolsonaro indicou, ele falou assim, olha, eu vou ter 10% de mim no Supremo, porque ele pede vista, e aí ele trava ali, evita a derrota. E eu nunca tinha visto, ninguém nunca tinha visto, alguém falar de forma tão aberta que ia ter uma espécie de líder do governo no Supremo Tribunal Federal. Era uma ideia aberrante, mas aqui no Brasil, recentemente, a gente passou a normalizar tudo aquilo que é absurdo. Agora, a gente está falando de figuras, né? Quer dizer, uma figura pode complicar o processo eleitoral, a outra salvou o processo eleitoral, e aí a gente tem essa discussão do Código de Ética, também essa decisão dos penduricalhos hoje do Flávio Dino. Isso é importante, Alfredo, num aspecto de dar mais legitimidade, não para uma pessoa ou para outra pessoa, mas para a instituição, porque quando a gente percebe que, de repente, a gente vai contar essa história aqui para as outras pessoas que virão, né? Fala, olha, aconteceu tal coisa no Brasil. E fala, se não fosse o fulano, talvez tudo desse errado. Então, a gente está mostrando que existe uma fragilidade institucional. Porque se a gente está dependendo de uma pessoa, né, ou da pessoa estar naquele lugar em determinado momento, isso mostra que não existe uma institucionalidade forte o suficiente para garantir ali, pelo menos do ponto de vista formal, um arranjo democrático aqui no Brasil. Então, quando a gente tem essas discussões, isso ajuda a fortalecer ou auxilia na construção dessa institucionalidade mais forte, que não dependa de um indivíduo ou outro para se sustentar? O Glauco, eu acho que sempre depende dos indivíduos, né? Porque isso está vinculado, e não é só no direito, mas em todas as áreas, à formação que a sociedade concede para todo mundo, né? A abertura que ela dá democrática na educação, no acesso à cultura, etc., né? Acesso aos bens, que são mais importantes, né, para a vida humana. E isso sempre vai depender, né? Então, por exemplo, falando do ministro Flávio Dino, a gente só tem elogios, porque ele alia uma experiência política séria, como governador, deputado, senador, ministro, a sua experiência também na justiça, né? Ele foi juiz e agora ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele tem muito claro aquilo que ele deve fazer para, digamos assim, defender e um pouco restaurar a própria democracia brasileira, né? Você vê, por exemplo, a tensão dele com a questão do orçamento público, que é fundamental, né? Sem orçamento, você não faz realidade aquilo que a Constituição exige, que são direitos humanos, deveres e políticas públicas, não é? E isso tem que ser gerido por uma unidade, uma universalidade, não pode ser fragmentado. Eu quero que ponha aqui, eu quero que ponha ali. Não, todo mundo pode dar opinião, claro, todo mundo foi eleito para isso, mas alguém tem que decidir, né, em última instância, e esse alguém tem que ter uma legitimidade. Qual que é a legitimidade? Aquela que está dada na Constituição, é o Poder Executivo, né? Então, a Presidência da República. Então, sempre vai depender disso. Com relação ao Código de Ética, também, eu queria dizer uma coisa. Eu tenho algumas pessoas que são pessoas de quem eu gosto, que foram até meus professores, que eu admiro, que têm defendido essa questão do Código de Ética. Eu acho até o ministro Edson Fachin, ele tem uma virtude que eu acho que é muito importante, que é a sua atenção às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Logo que ele assumiu agora o Supremo, ele fez, e presidência do Conselho Nacional de Justiça, ele já fez um convênio com a Corte Interamericana, com a Comissão Interamericana, para que a gente possa utilizar ainda mais os instrumentos dessas duas instituições, que são muito importantes na defesa dos direitos humanos nas Américas, né? E também eu acho legítima a preocupação dele, mas eu tenho muita dúvida e muita desconfiança de um código de ética, sabe? E, sobretudo, porque você não pode usar o exemplo norte-americano e o exemplo da Alemanha nesse momento do Brasil, porque o que está em xeque no Brasil hoje não é simplesmente o comportamento desse ou daquele ministro. O que está em xeque é a questão da defesa institucional do Supremo Tribunal Federal para que ele funcione no sentido de continuar a preservar a democracia brasileira. É isso um pouco que está em xeque agora. Porque naqueles momentos na Alemanha e nos Estados Unidos em que se cogitou do Código de Ética, você estava falando do comportamento simples e tão somente. E aqui não, aqui você está também falando de uma questão
política mesmo, assim, no sentido eleitoral, praticamente eleitoral. Ou seja, nós estamos no ano eleitoral. E os ataques que estão sendo feitos têm a ver com isso também, né? Colocar em xeque o fato de o Supremo Tribunal Federal estar defendendo a Constituição. E aí o pessoal diz assim, não, ele está defendendo, ele aderiu ao Poder Executivo. Não aderiu ao Poder Executivo de jeito nenhum, ele está defendendo a Constituição, não está defendendo o Poder Executivo contra o Legislativo, não é isso. E o Poder Legislativo realmente está com problemas sérios, porque ele está enfrentando a Constituição, está estabelecendo uma posição de confronto aí com relação à Constituição, né? E, então eu tenho um pouco de receio, porque o Código de Ética, estou até pensando em finalizar um artigo sobre isso, que até gostaria de ouvir a opinião até de vocês e todo mundo, porque eu acho que isso daí, esse retorno da ética, nesse sentido, é um retorno meio perigoso, porque a ética, ela não dá garantia nenhuma, né? O que a ética pode trazer para você? Você faz uma coisa errada, é como se fosse a etiqueta. Você pega o garfo de uma forma errada, ou a colher de uma forma errada, usa o talher inadequado, no máximo você vai ter uma reprovação das pessoas, mas você não vai ter punição nenhuma. Você não vai ter consequência nenhuma do que você fez. O que vale é o direito, o que vale é o que está na Constituição. O direito é mais forte, o direito é diferente da ética, né? E a gente tem que preservar essas duas coisas distintas, porque tem muitas coisas que são importantes do ponto de vista ético e tem outras coisas que são importantes do ponto de vista jurídico, né? As coisas, elas têm relação, mas tem que separar, assim como se separa o direito da religião, a ética da própria religião e assim por diante. Então eu tenho um pouco de receio, porque não está previsto em lugar nenhum que tem que ter um código de ética. Se você tem um conselho de uma empresa, e esse conselho de uma empresa, ele cria um código de ética para a diretoria, então isso daí tem uma força jurídica de um contrato, né? Então, se um diretor infringe aquilo, vai ser demitido. Ponto final. Aqui, o Supremo decidindo um código de ética para si é uma coisa estranha, né? Por quê? Porque você já tem a Constituição, você tem o Código de Processo Civil, você tem o Código de Processo Penal, você tem o próprio Estatuto do Supremo, que estabelece determinadas proibições e elas têm sanções jurídicas sérias, né? Então, é isso que precisa ser cobrado assim, diretamente, para preservar a própria instituição, né? E não se admitir um código de ética que pode ser muito vago, ele pode ser infringido constantemente, e também, essa é a questão mais grave, ele pode ser interpretado de forma muito ruim por essas pessoas que estão vinculadas à extrema-direita, que está difundido esse regime, para atacar a instituição, né? Então você vai abrir o flanco para essa possibilidade aí, que é muito grave, né? Então eu tenho muita desconfiança dessa possibilidade dessa importância de um código de ética. E o que eu acho é que precisa ter uma discussão democrática para que haja efetivamente um controle sobre aquilo que está acontecendo. Tem certas coisas que não podem acontecer e todo mundo sabe que elas não podem acontecer. Um juiz, uma juíza, opta por uma função pública de extrema relevância, julgar os conflitos e aplicar as leis. Ponto. Então, é incompatível com essa função pública de extrema relevância, que exige imparcialidade, que exige estudo, que exige muito trabalho, empenho, Deus me livre, não gosto nem de lembrar, é incompatível você ter uma vida empresarial, por exemplo, né? Você não ingressa na magistratura para ganhar dinheiro com outras atividades. Não tem cabimento isso, né? Não é porque isso daí é como se fosse sacerdócio. Não se trata disso. Não é o judiciário, não tem nada a ver com religião, com sacerdócio, nada disso. Mas é a questão da própria natureza da função. E você precisa gostar daquilo, precisa ter uma certa paixão por exercer essa função, porque ela traz muitas privações, não é? Isso é muito importante. A gente precisa restaurar essa ideia. E
Então, não tem compatibilidade você... sabe que até na filosofia, eu me lembro agora de um querido professor, o professor Renato Giannini Ribeiro, que foi meu orientador no doutorado, aliás, que ele, falando sobre Hobbes, né, então ele citava uma passagem de Hobbes que é muito importante. Ele falava que o interesse pelo dinheiro é incompatível com a filosofia. É incompatível. Então, ele é incompatível também com a vida pública. Você não pode ter interesse por ganhar dinheiro, de jeito nenhum. Não tem nada a ver. Se você gosta de ganhar dinheiro, não vá para isso daí, vá fazer outra coisa. Porque tem muitas possibilidades de você poder vencer, ganhar dinheiro, fazendo várias atividades, né? Seja lá o que for, né? Até dando palestra. Não tem as pessoas que aí criaram um sistema para viverem de dar palestras, assim, ótimo, pronto, né? Mas a magistratura, né, a função de julgar, não tem nada a ver com isso. Está errado isso aí. Essa ideia está equivocada. E também essa questão, veja só, uma outra questão muito delicada também é a questão, por exemplo, da existência de parentes que exercem a advocacia. Ótimo, todo mundo tem direito de exercer a advocacia num país, inclusive, em que o número de advogados supera, e o número de faculdades supera o número de faculdades no mundo inteiro. Ótimo, eu acho que é importante as pessoas estudarem direito, porque se todo mundo estudasse direito, seria o ideal, porque todo mundo saberia o que é seu direito, o que é seu dever, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Eu acho ótimo. Mas o próprio Código já previa o fato de não haver possibilidade de o juiz trabalhar num processo em que houvesse um cliente de um parente seu até um determinado grau, né? Então, isso tem que ser simplesmente colocado ali para valer, ponto final. Senão as pessoas começam a desacreditar da imparcialidade, desacreditar do próprio poder. E isso a gente não está atacando o judiciário. A gente está querendo dizer o seguinte: olha, vamos lembrar que isso tudo são questões bastante importantes, não é? E isso tudo vale como também uma lição para a gente continuar a construir as instituições, que esse é o trabalho nosso. A gente não está aqui para ficar pensando, olha, o judiciário antigamente era melhor. Nunca foi, nunca foi. Você está falando do quê? De um judiciário durante a ditadura. O Supremo Tribunal Federal não tinha poder nenhum. Se você pegar a jurisprudência, quer dizer, o conjunto das decisões do Supremo Tribunal Federal durante a ditadura, você não encontra nada. E não decidia nada. Então isso aí é ótimo, você pode elogiar todo mundo, porque então as pessoas realmente eram imparciais, não diziam nada. Então a pessoa que não diz nada é imparcial, porque você nunca vai revelar. O homem que fica em silêncio pode ser considerado um gênio, né? Mas isso não tem como rememorar. Agora a gente está construindo um Supremo, agora sim, né? Então esse debate eu acho que é bem importante, mas ele não pode colocar em xeque a própria instituição, né? É isso que é bem importante, né? E também não pode entrar no jogo das mentiras, né? Outro dia estava até conversando num programa, acho que não foi aqui, e aí deu aquele desmentido, porque aí disseram, não, o ministro Alexandre de Moraes teve um encontro com o Vorcaro em tal lugar, foi na sua casa, era uma mentira, né? E as pessoas começam a discutir isso daí. E também, veja, e todo fato tem que ser apurado. As pessoas que fazem isso ou aquilo de errado, seja em que lugar for, isso é um princípio da democracia, elas têm que ser investigadas, isso tem que ser apurado, mas diretamente, não pode ser indiretamente, porque o que está acontecendo hoje é isso. As acusações são jogadas também como para criar cortinas de fumaça. E aí não tem apuração nenhuma, não tem verdade nenhuma nessas acusações. Elas ficam no ar para criar desconfiança institucional. Isso também está errado, né? Você vê, por exemplo, agora o relator da CPI do crime organizado resolve dizer que ele quer fazer um requerimento para convocar parentes de ministro do Supremo Tribunal Federal. O que está totalmente equivocado, porque o assunto da CPI não tem nada a ver com isso. E ele já está tomando alguma coisa que é um boato,
uma cortina de fumaça, como uma realidade, para provocar uma crise institucional também. Isso também tem que ser recusado com força, né? Tem que ser criticado com força. Isso é um absurdo. O tema da CPI do crime organizado não tem nada a ver com isso. Se se quer investigar alguém pelo cometimento de um ato que se considera ilegal, você tem que fazer isso diretamente, é um princípio, né? Veja, todo mundo hoje em dia mora em condomínio. Quando vai ter uma reunião de condomínio, se publica o tema que vai ser discutido, não tem surpresa. E aqui não, aqui eles estão querendo chamar as pessoas para discutir alguma coisa que não está prevista, não tem uma coisa direta. Tem que haver essa coragem social para dizer, não, vou acusar e vou levar isso à frente, mas não tem. É tudo para justamente fazer um jogo absurdo, anti-institucional, antipolítico, para ter ganhos eleitorais e gente que quer usar a eleição para acabar com ela. Gente que quer usar a democracia para acabar com ela. Perfeito, Alfredo, que mencionou aí agora há pouquinho o professor Renato Janine Ribeiro, não sabia que tinha sido teu orientador, e ele é mais um dos queridos que compõem o supremo estrelato aqui do Jornal da Fórum, que está com a gente semana sim, semana não, e que também todo mundo adora. Aliás, vai estar com a gente, se eu não me engano, semana que vem, o Renato Janine Ribeiro. Que maravilha. Bom. Ele é um querido amigo, né? E inclusive padrinho do meu filho mais novo. Que maravilha, não conhecia esse laço de amizade entre vocês e fico contente e queria participar um dia de uma roda de conversa com vocês dois debatendo para enriquecer o meu conhecimento. Alfredo, eu agradeço imensamente a tua participação, abusamos do seu horário hoje, mas já fica o convite para um retorno aí com a gente assim que der, hein? Tá bom. Olha, então, eu aqui fico enriquecido ouvindo vocês e vendo o trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui na Fórum, no Jornal da Fórum, tá bom, Henrique? E aí, usando o seu nome, você enriquece todo mundo. Pronto, agora temos dois a brincar com o enriquecimento de Henrique. Um é o Will Cotter, que sempre faz esse trocadilho, e agora também temos o Alfredo Atier. Atier, um grande abraço para ti, um beijo, valeu e obrigado pela participação. Um abraço carinhoso para vocês, Glauco, Henrique, e para todo mundo aí que nos acompanhou aí da Fórum. Tchau. Valeu, obrigado.